Ninguém sabe ao certo quando começou, mas em grupos pequenos de internet, aqueles que você só entra por convite, existe um aviso que aparece de tempos em tempos, sempre da mesma forma. Se você receber um áudio sem nome, não escute até o final. A maioria ri, alguns ignoram e alguns escutam. Rafael não acreditava nessas coisas. Ele tinha 27 anos, trabalhava como editor de vídeo freelancer e passava boa parte do dia com fones de ouvido, mergulhado em arquivos, vozes e cortes. Áudio para ele era só matéria-prima, algo técnico, manipulável. Até a noite em que recebeu o arquivo. Era 2h13 da madrugada quando o celular vibrou. Ele ainda estava acordado ajustando um projeto atrasado. A notificação era de um número desconhecido, sem foto, sem nome. Apenas um arquivo de áudio, sem título, sem duração visível. Rafael franziu a testa. Spam, provavelmente. Mesmo assim, baixou. O arquivo apareceu como OGG, sem tamanho definido. Isso era estranho. Arquivos sempre têm tamanho. Ele tentou dar play. Nada. O botão respondia, mas não saía som algum. Bugado, ele abriu no software de edição do computador. E aí, funcionou. A linha de áudio apareceu na timeline, mas estava errada. Não havia forma de onda. Era uma linha reta. Silêncio absoluto. Rafael aumentou o volume. Nada. Aumentou mais? Nada. Então percebeu que algo fez sua mão parar no ar. O marcador de tempo estava andando, mas não havia duração total. Era como se o áudio não tivesse fim. No começo parecia só silêncio, mas depois de alguns minutos, Rafael teve uma sensação estranha. Não era um som, era presença, como se o silêncio tivesse piso. Ele tirou um dos fones. O quarto parecia normal. Colocou de novo. Algo mudou. Ele não conseguia explicar, mas tinha a impressão de que havia algo entre os sons, como se o áudio não tivesse vazio, apenas escondido. Ele mexeu nas frequências, aumentou graves, nada. Aumentou agudos, também nada. Então, por impulso, aplicou um filtro de amplificação extrema. E foi aí que ouviu um ruído muito baixo, irregular, como respiração. Rafael congelou. Não, isso é interferência. Ele isolou o trecho. A respiração ficou mais clara, mas não era humana. Era profunda demais, lenta demais, como se viesse de algo grande, algo cansado. Na manhã seguinte, ele mandou o áudio para Lucas, um amigo que também trabalhava com som. Lucas respondeu rápido. Onde você conseguiu isso? Número aleatório, por quê? Demorou 5 minutos. Depois 10, então veio a resposta. Você escutou até o final? Rafael respondeu com um emoji de risada. Não tem final. A resposta veio quase instantânea. Lucas, então, para de escutar agora. Rafael revirou os olhos. Drama, mas algo no tom da mensagem incomodou. Mesmo assim, voltou áudio naquela noite. Dessa vez, ele decidiu ir mais fundo. Ajustou o volume ao máximo, fechou os olhos e ouviu. A respiração estava mais próxima, mais nítida, e entre uma pausa e outra, veio algo novo. Um som arrastado, como palavras tentando se formar. Rafael abriu os olhos. A linha do áudio continuava reta, mas o som agora estava ali. Ele aumentou ainda mais, então ouviu claramente. Rafael. O corpo dele inteiro travou. Ele pausou o áudio imediatamente. O quarto ficou em silêncio absoluto. Seu nome? Aquilo tinha dito o nome dele.
Nos dias seguintes, Rafael começou a perceber coisas estranhas. O áudio não ficava mais só no computador. Às vezes, ele tinha a sensação de ouvi-lo no ambiente, um sopro atrás da nuca, um ritmo lento no fundo do silêncio, como se o mundo estivesse sendo contaminado. Ele parou de escutar, deletou o arquivo, esvaziou a lixeira, mas isso não mudou nada, porque o áudio continuava. Não no computador, na cabeça dele. Lucas insistia. Você ouviu demais, era para parar antes. Antes de quê? Perguntou Rafael. Lucas nunca respondeu isso. Rafael começou a dormir mal. Sempre acordava às 2h13, sempre com a mesma sensação. Alguém estava ouvindo junto com ele, não vendo, não tocando, ouvindo, como se ele fosse apenas um intermediário. Desesperado, Rafael teve uma ideia. Se aquilo era um áudio, talvez pudesse ser gravado. Ele ligou o gravador do celular e deixou ao lado da cama durante a noite. Na manhã seguinte, foi ouvir. Os primeiros minutos eram normais. Respiração, movimentos, silêncio. E então algo apareceu. Uma segunda respiração, mais lenta, mais profunda. Não era dele. E no fundo, uma voz baixa, arrastada, dizendo: agora você também envia. Rafael nunca mais respondeu Lucas. Nunca mais saiu de casa. O celular dele ficou offline por dias, sem contato, sem explicação. Até que, uma semana depois, o número desconhecido começou a enviar arquivos para pessoas aleatórias, sem nome, sem duração, sem forma de onda. Alguns ignoram, alguns apagam, mas alguns escutam e dizem que se você prestar atenção o suficiente, depois de um tempo, você vai ouvir algo dentro do áudio, algo que não está lá antes, algo que aprende, algo que se aproxima, e quando finalmente falar com você, vai dizer alguma coisa. Agora é sua vez de enviar. Se algum dia você receber um áudio sem nome e ele parecer vazio, não aumente o volume, não tente entender e, principalmente, nunca escute até o fim.